Pelo que eu me lembre, não era tão comum falar sobre sangue na internet. Mas se você fizer um vídeo bem trabalhado, com luz quente, aquela sensação de aconchego, de riqueza, junto de sais minerais, caixas organizadoras da Shein, muitas velhinhas no seu banheiro, é possível que você tenha sucesso e esse assunto bombe, com muitas visualizações e muito patrocínio. Oi amigas, meu nome é Adriana Fernandes, esse canal é sobre mim, mas ele pode ser sobre você também. Esses dias eu rolando o feed normal do TikTok, me deparei com um vídeo que fiquei assim, abismada. Era uma influenciadora gringa, né, fazendo um tipo de arrumação no banheiro dela. Mas não era qualquer arrumação no banheiro normal, aquela que eu e você faz, de lavar direitinho, colocar um tapetinho, uma plantinha, um cheirinho. Não era nada disso. Era uma arrumação temática no banheiro. Não é temático do tipo, é Natal, vou colocar aqui um tapete vermelho, um acessóriozinho que lembre o Natal. Não era assim, gente. Na mesma hora que eu bati o olho nesse vídeo, eu disse, cara, eu preciso fazer um vídeo sobre isso lá no meu canal, porque não é possível que só eu enxergue a problemática disso aqui. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a romantização, a glamorização da menstruação. Por que as redes sociais estão impulsionando esses tipos de conteúdo? Por que nós estamos consumindo esse tipo de conteúdo? Quais as consequências disso? Principalmente levando em consideração que nós habitamos atualmente em um país que tem um sério problema de pobreza menstrual, mas que a nível global esse é um tema muito pertinente e atual. E antes de chocar vocês com esses vídeos que eu acabei encontrando, porque quando eu vi o primeiro eu não, deve ter mais, com certeza, e aí fui procurando e minha gente, cada um pior do que o outro. Mas vamos falar um pouquinho sobre menstruação? A menstruação, ela passou por vários momentos de transformação até ser aceita ou ser um pouco entendida como algo natural de qualquer mulher. Na verdade, nem é de qualquer mulher, porque existe também mulheres que não menstruam, mulheres que não gestam, né, mulheres que não sangram, mas especificamente eu vou comentar com vocês sobre as mulheres que sangram, tá bom? Então, na antiguidade, o nosso sangue, né, esse período menstrual, era considerado, assim, uma coisa horrenda. A depender da localidade, da religião, tinham pessoas que consideravam como algo que cura, algo simbólico, algo que envolve ali a misticidade da mulher, e existia também as pessoas que acreditavam que o sangue significava impureza, que por isso a mulher era o ser mais abominável do mundo. Por exemplo, os gregos e os romanos, eles acreditavam que sim, o sangue da mulher era um sinal ali de fertilidade, de bênção, mas eles também acreditavam que podia ser um sangue que contaminava as pessoas, que eram um sangue impuro. Então nós mulheres éramos afastadas dos rituais religiosos da comunidade, das atividades laborais, isso quando fazíamos, né? Até mesmo das próprias casas, das colheitas, das plantações, nós não podíamos chegar perto, porque tinha aí a possibilidade de amaldiçoar onde nós estivéssemos. Mas depois de um tempo, com o avanço do cristianismo, principalmente ali na Europa, nós tivemos um outro lado, né? As pessoas começaram a ver, mas ele ainda não deixou de ser pejorativo, tá? O nosso sangue menstrual era visto como algo que advém do pecado de Eva. Inclusive, eu acho que é bastante comum a gente pensar isso ainda atualmente, de vez em quando. Eu já comentei algumas vezes pro meu marido que se Eva não tivesse pecado e Adão não tivesse sido burro também junto com ela, nós não estaríamos passando por momentos difíceis. Mas isso é uma brincadeira, né? Porque na verdade, na Europa, quando começou a se popularizar o cristianismo, era entendido que a menstruação era uma forma de pecado, então era uma forma da natureza, de Deus nos lembrar que a nossa essência feminina, ela é pecadora, porque Eva fez o homem pecar. Nós éramos chamadas de sujas, de contaminosas. Na época foram surgindo várias lendas, né, misóginas, completamente contra o nosso corpo natural feminino, de que a menstruação era um símbolo de loucura, de feitiçaria, e com isso nós continuávamos sendo excluídas da sociedade. Tanto que eu peguei aqui a minha Bíblia para vocês, para lermos juntos um trechinho da Bíblia que fala exatamente sobre isso. Eu tô aqui no livro de Levítico, que é um livro do Velho Testamento, ou seja, a gente tá falando bem do início mesmo, do berço do cristianismo. É o capítulo 15, e eu vou ler só um versinho do 19. Esse capítulo 15, o título dele é Imundícies do Homem e da Mulher. No versículo 19, ele fala o seguinte: a mulher, quando tiver o fluxo de sangue, se este for o fluxo costumado do seu corpo, estará 7 dias na sua menstruação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde.
Tudo que sobre ela deitar durante a menstruação será imundo, e tudo que se assentar será imundo. Quem tocar no leito dela lavará suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Versículo 23. Também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama ou sobre aquilo em que ela se assentou, esse será imundo até a tarde. E aí continua até o versículo 33, se eu não me engano, com essas informações de que tudo que tocar naquela mulher, quem sentar, quem chegar perto, vai ser imundo igual a ela. Então era assim que a nossa menstruação era vista na antiguidade. E com a evolução da sociedade, do comportamento social, das indústrias, do trabalho, nós tivemos a Revolução Industrial e nós tivemos grandes avanços na medicina, nos estudos medicinais também. Entretanto, esses avanços não nos atingiam, né? Eles continuavam achando e estudando nossos corpos como algo imundo. Então, nessa época, a menstruação ainda era vista como uma fraqueza não só física, mas também uma fraqueza moral. Ou seja, nós continuávamos a ser, dessa vez, estudadas pela ótica masculina da época. O discurso médico e social era de que nós, mulheres, não pensávamos quando estávamos menstruadas, nós não tínhamos discernimento, nós não poderíamos tomar decisões, olha que absurdo. Mas foi só ali no final do século XIX que os absorventes vão começar a surgir. Então a gente se virava lá com toalhas, com panos. E é importante frisar que nós, mulheres, sempre estivemos à frente desses modelos, dessas invenções. Tem-se na história de que as toalhas, né, os primeiros modelos de absorvente vão começar ali no final da Segunda Guerra Mundial pelas enfermeiras que estavam atuando nos campos de guerra. E tem uma mulher em específico que é uma mulher negra, que é a Mary Beatrice. Ela fez um modelo de absorvente que ficou bem famoso, mas que ela demorou mais de anos para conseguir patenteá-lo. Mais uma vez a sociedade nos boicotando, né? Porque não bastava ser mulher, ela ainda era negra. Mas, felizmente, a história dela é que ela não inventou só isso, ela inventou várias utilidades domésticas. Ela sempre foi uma mulher que lutou para conseguir as suas patentes. E a gente sabe que no final desses períodos de guerra houveram muitos movimentos, muitas expressões sociais, e o feminismo foi um movimento que veio com tudo porque a gente passou a exigir que fôssemos aceitas como ser humano. Então, os nossos corpos, as nossas necessidades começaram a ser debatidas, métodos contraceptivos, absorventes que fossem eficientes e eficazes. E nós trouxemos esse debate sobre a naturalização do ciclo menstrual. Aí, ali nos anos 80, a gente vai ter os primeiros coletivos feministas falando sobre dignidade menstrual, sobre a pobreza menstrual, sobre a necessidade do estado de bem-estar social intervir nessa pauta. E aí eu vou deixar uma dica para vocês que toda essa fundamentação histórica eu me baseei não só nas pesquisas que eu fiz na internet, mas também numa minissérie que tem disponível no YouTube, que o nome é Period Piece. Então eles contam por episódios como que a menstruação era vista em diferentes partes do mundo. Aconselho vocês a olharem também. Toda essa contextualização para dizer para vocês que atualmente esse tema, né, a menstruação feminina, está girando em torno de dois eixos por aí. Se por um lado a gente tem a superestetização da menstruação, o marketing rosa, o pink tax com influenciadores, empresas, marcas glamorizando produtos específicos, vendendo o período menstrual como se fosse algo confortável para 100% das mulheres, como se fosse algo que nós precisaríamos ter para passar por esses dias desconfortáveis, né, para a maioria de nós. Nós temos do outro a pobreza menstrual, onde milhares de meninas e mulheres ao redor do mundo não têm acesso a sequer absorvente, a saneamento básico, a banheiro, a uma vida sanitária recomendada pelas organizações. Então agora eu quero que vocês pensem junto comigo, reflitam junto comigo, reagindo vídeos que eu separei para mostrar para vocês que sim, hoje nas redes sociais a menstruação tem uma glamorização absurda, que antes eu não sabia que isso existia, mas que agora eu fiquei bem preocupada. Vamos lá? Todos esses vídeos eu tirei do TikTok. Esse primeiro aqui, gente, olha isso. Ponto de vista, né? Eu estou naqueles dias e eu vou arrumar o meu banheiro. Ela coloca aí tapetes vermelho, tudo vermelho na temática do sangue. E aí decora, gente, primeiro que eu acho super anti-higiênico você colocar esses negócios no vaso sanitário. Tem cadeira de massagem, ó, tem vinho. Uma radiola. Ó, essa aí eu acho que são os tampões, né? Os absorventes. Calcinhas específicas.
lenços, perfume, mais perfume, máscara, máscara facial, ventilador. Gente, esmalte, unha, ela vai fazer tudo. Gente, eu não sei como que ela vai fazer tudo isso no banheiro. Se é cada dia da menstruação, ela vai fazer alguma coisa nesse banheiro, mas tá tudo arrumadinho. Eu achei assim, esse foi o primeiro vídeo que eu vi. Eu fiquei abismada. Eu fiquei, meu Deus, não é possível que alguém realmente faça isso. E olha só, essa influencer, ela é gringa. Só nesse vídeo dela tem mais de 1000 comentários. Tem muita curtida, tem muita visualização. Tem mais de 13 mil compartilhamentos, né? Tem mais de 66 mil curtidas. E eu fico pensando, meu Deus, onde que esse conteúdo tá chegando? Enfim, vamos ver o próximo. Ó, ponto de vista é aquele dia, né? É aquele tempo do mês. Então ela tá naqueles dias. Gente, esse aqui foi absurdo pra mim, foi absurdo. Ela já começa o vídeo enchendo uma banheira e aí ela pega uma pedrinha como se fosse um sabão, mas é aqueles sais minerais, né, que derrete na água. E esses sais têm formato de absorvente melado, né? Formato de absorvente com sangue. E aí tem rosas, tem uma bebida, tem morango, e ela vai levar tudo isso pra banheira dela. Tem gloss. O que é isso? Tem velas. Gente, sério. Aparentemente, esse é o padrão gringo. E mais uma vez, é um vídeo que tem milhões de visualizações, milhares de compartilhamentos e muitos comentários. Esse não é um vídeo para criticar pessoas que fazem autocuidado, né? Que praticam um pouco de autocuidado. Que autocuidado não é só isso, tá? Não é só arrumar seu banheiro, não é só colocar uma vela, né? É um conjunto de hábitos que você tem que fazer para se sentir bem, para se sentir saudável. Mas enfim, não é para criticar você que se cuida no seu período menstrual. E esse debate ele é importante porque não é uma questão individual de saúde de uma mulher em específico, é uma questão de saúde pública a partir do momento em que nós temos milhares de meninas e mulheres sem acesso a um item básico de higiene. Vamos lá para o próximo vídeo. Esse aqui já é de organização. E aí, né, ela tá naquele tempo do mês, naqueles dias, e ela vai organizar o banheiro dela, o armário dela para isso, ó. Vários absorventes, vários produtos de pepeca, né? Outra pauta importante, spa de pepeca, que eu acho que é um dos vídeos que mais viraliza no nosso meio, como aprender. E assim, de certo modo, tem vídeos educativos que as meninas ensinam a como cuidar, né, da pepeca, o que é que pode usar, o que é que não deve. Mas esse vídeo aqui em específico, em que você tem que ter caixinhas de acrílico, que você tem que ter 1001 produtos para passar na sua pepeca, isso aqui eu acho que não seja o recomendado e nem o saudável. Olha esse outro aqui, o banho ideal para quando se está naqueles dias. Olhe isso! Gente, eu passo mal com esses sais em formato de absorvente menstruado. Meu Deus. Copo Stanley, né? Você vai levar um copo Stanley no banheiro, cheio de... Olha aí, ela vai colocar sorvete no copo Stanley e ela vai comer no banheiro. Primeiro, quem que vai pro banheiro leva comida? Quem que vai pro banheiro menstruada, cheia de sangue, menstruação fede, né? É um negócio que não é cheiroso, tem um cheiro característico. E ela vai levar comida pra lá. Não, gente. E tem filme, olha. Tem vídeo. Parece higiênico, pode parecer higiênico, mas eu acho que isso aqui é a coisa mais anti-higiênica que você pode fazer no banheiro, que é você levar comida, você levar produtos assim, que você vai usar lá na... Gente, pelo amor de Deus, o banheiro é um lugar antissanitário, né? Tem muita bactéria, tem muita sujeira. Isso para quem tem banheiro e para as meninas que não tem banheiro, que não tem onde se limpar, se trocar, se vestir. Ah, pelo amor de Deus. E aí, só para fechar com vocês, olha esse aqui. Mais uma vez esse sais danado. Ai, que gastura. Eu teria gastura pegando isso aqui, gente.
um jogo da velha com papel higiênico, tudo vermelho na temática. 1001 produtos, como a gente pode ver. A maldição do copo Stanley de novo. Ai, gente, isso é muito ceboso. Eu não sei o que falar. Assim, o ciclo menstrual de uma mulher que menstrua, né, de uma mulher que sangra, é totalmente natural, é algo do nosso corpo, é biológico, e isso não quer dizer que a gente tenha que gostar, tá? O debate não é sobre isso. Mas nas redes sociais é algo totalmente elitista e irreal. Gente, isso não existe. Isso aí que vocês viram comigo, ou graças a Deus essa moda não chegou no Brasil. Pelo menos eu não encontrei conteúdo de influenciadores brasileiras que fazem esse tipo de conteúdo. É muito na gringa. Mas, gente, é muito absurdo. Porque isso aí não é sobre cuidado. Todos esses vídeos são sobre consumo. É sobre comprar, é sobre ter, é sobre o poder da comercialização desses produtos. Eu não sei vocês, mas a sensação que eu tenho vendo esses vídeos é que criou-se, né, um estigma, um status de que para você cuidar de você mesmo, para você cuidar do seu corpo, você precisa gastar e gastar exacerbadamente. Eu assisti um vídeo da Julia Leves, eu acho que o nome dela é assim, e ela, em um trecho de um dos vídeos dela, ela fala sobre isso, né? Que nos Estados Unidos, e ela já morou lá, é muito caro esse tipo de coisa, esses produtos, esses sites, é muito caro, então essas pessoas gastam muito dinheiro. Se elas não gastam muito dinheiro, elas estão sendo, em sua maioria, patrocinadas. E eu acho que uma dessas influenciadoras que tem nesses vídeos que eu trouxe pra vocês, ela tem o link dela. Ela fala uma coisa e na legenda tá lá, todos esses itens tá no meu link, tá no meu shopping, né, no meu shopping, na minha cestinha. Acesse aqui o link. Então, é comercializar. O intuito desses vídeos é fazer você ter vontade de comprar. Por isso que eu acho que é indispensável a gente refletir sobre pobreza menstrual. Principalmente porque, como eu disse antes, não é um debate a nível nacional, é um debate a nível global. Esse assunto é tão sério e ele é tão importante que existe uma data que se comemora o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, que é o dia 28 de maio, que é uma data para a gente lembrar que sim, existem mulheres nesse exato momento, enquanto eu gravo esse vídeo, ou enquanto você assiste ele, que não tem o mínimo para passar por esse período natural da vida dela. Ai, Adriana, então o que é pobreza menstrual, que você vem sempre falando, que é dignidade menstrual? Gente, a pobreza menstrual é justamente a inacessibilidade de meninas e mulheres a produtos, a cuidados específicos nesse período. Então, as pessoas não têm acesso a absorvente, a remédios, né, para utilizar naqueles períodos, quando tem muita cólica, quando tem dores no corpo específica. Há mulheres que têm problemas também com o período, porque a gente sabe que de mulher para mulher, não é Marisa, existem diferenças no corpo, de como que a gente lida com esses períodos e doenças específicas também. E, assim, um absurdo, existem mulheres que não têm como tomar banho, né? Como se limpar, como se lavar, como cuidar das suas roupas nesse período. Então, a pobreza menstrual são todos esses fatores que influenciam na não dignidade menstrual dela. Ou seja, a dignidade menstrual é justamente o direito à privacidade, o cuidado, o acesso a essas coisas básicas do período menstrual. A nível de mundo, esse debate ele é feito já há algum tempo. A ONU Mulheres faz muito esse debate e talvez você não consiga imaginar outros países vivendo isso ou como que isso é debatido lá fora, mas faça uma reflexão. Atualmente a gente vive num mundo com muitas guerras. A mais falada ultimamente tem sido Palestina e Israel. Como que as mulheres palestinas estão tendo acesso a mercadorias? Gente, os palestinos não estão tendo acesso à comida, né? As organizações internacionais que estão mandando ajuda, que estão tentando mandar ajuda, elas são impedidas. Então imagina se elas são impedidas de entrar com comida, se elas não são impedidas de entrar com itens básicos de higiene. يعني البنت بتنحرج بتلاقيها من ابوها من اخوتها. بقينا قبل الحرب يعني واحد تجيب دوره وتخلص الدوره والواحد مش كل البيت مش داري فيه. الحين فضيحه. Ghadir Nasser is one of thousands of mothers in Gaza struggling to help their daughters maintain personal hygiene. Too embarrassed to face the camera,
Nasser has been doing everything she can to help her teenage daughter manage her period. يعني اوقات بشتري لها، اوقات ما بشتري لها، بلاقي شرايط اشي بغسلهم وبعقمهم وبحاول بقولها حطي منهم. Over 700,000 women and girls in Gaza are experiencing their period in these kinds of challenging conditions, often without clean water or soap, according to the United Nations. After months of severe restrictions from Israel, supplies of sanitary pads and tampons are now running extremely low. يعني أنا دي قصة إحراج في إحراج، قصة الأواعي الداخلية كتير أنا متأذية منها، هذه القصة كتير متعبتني. وإن حدا شافها مثلا البنت بترجع تتأزم بين عالم متكدس حوالينا، المدرسة مليانة والمخيم والخيم. United Nations health experts have warned these short-term sanitary solutions may end up causing long-term health problems for women and girls. الفوط كثير يعني ثمنها باهظ عندي ومش قادرة أوفرها. يعني البنت مش حرام تنحرم من هذه الحقوق، حرام تنحرم إحنا من هذه أبسط حقوقنا، هذه في نحن كبشرية أبسط حقوقنا إن إحنا نتمتع فيها. في حياتنا ما كانت الشيء انقلبت، والله انحرمت نصبها وانحرمت الحياة اللي عايشاها. Então faço essa pergunta para você, como é que as mulheres palestinas, elas estão conseguindo lidar com o período menstrual delas durante esse conflito armado tenebroso? E no Brasil, como é que está essa situação? Eu trouxe para vocês alguns dados de uma pesquisa, de um estudo feito pelo Fundo Popular das Nações Unidas em 2021. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também para quem tiver interesse em acessar e conhecer um pouco mais sobre essa temática. Mas, por exemplo, nesse ano foram levantadas que mais de 700 mil mulheres não têm acesso a banheiro, ou a banheiro a chuveiro no seu domicílio. E claro, esse dado é crucial para entender a pobreza menstrual no Brasil, porque isso é um item básico, tomar banho é um ato básico de todos os dias para todos os brasileiros e para nós mulheres é essencial para que nós não tenhamos infecções ou doenças maiores nesse período menstrual. E ainda, essa pesquisa traz um dado mais alarmante, que é o dado de que 4 milhões de meninas, ou um pouquinho mais, não têm acesso a produtos menstruais nas escolas. E isso não inclui só o acesso ao absorvente, mas também a falta de acessibilidade no banheiro, de estrutura nas escolas também. E aí, quando eu estava fazendo esses dados, eu estava na faculdade, fui no banheiro e reparei que no meu banheiro não tem isso, no banheiro da minha faculdade. Eu estudo numa faculdade privada, e em que pese numa faculdade privada nós tenhamos uma boa porcentagem de alunos que vêm de classe social baixa, que tem uma renda baixa, a maioria, querendo ou não, pelo menos na minha faculdade, essa é a realidade, a maioria tem um padrão de vida bem elevado. Mas ainda assim, eu acho que seria essencial, no banheiro das meninas, terem absorventes disponíveis. Eu até gravei para vocês, vou colocar aí na tela. O banheiro tem luz quente, mas não tem absorvente. E eu já passei por algumas situações, principalmente quando eu utilizava o anticoncepcional, que eu tinha escapes aleatórios, de precisar ter um absorvente na faculdade, eu não tinha na bolsa, e aí eu ter que voltar para casa, ou eu ter que ligar para o meu marido vir deixar, porque na faculdade não tinha. Então, se na minha faculdade, que é uma faculdade de alto padrão, não tinha, imagina uma escola pública. E enquanto bolsista, eu ando por algumas universidades, faculdades aqui da minha cidade que são públicas, e a gente vê isso acontecer nos banheiros femininos das faculdades públicas, que eu acho o máximo, que é ter camisinha, que é ter produtos de higiene, além de papel higiênico, sabonete, tem pasta de dente, tem escova, tem absorvente, justamente porque nós conhecemos essa realidade. Esse estudo ele também vai trazer para nós um dado interessante a ser debatido, que é em relação à desigualdade racial. Então, mais de 37% das meninas que são afetadas pela pobreza menstrual no Brasil são meninas negras. Então, é quase que impossível a gente desconsiderar todos os contextos sociais e econômicos existentes no nosso país. A gente tem que falar sobre habitação, sobre acessibilidade, sobre distribuição de renda, sobre racismo. Entendendo que esse era um problema urgente, nós temos hoje um programa governamental, que é um programa de dignidade menstrual, que eu até peguei um dado do ano passado, já que o projeto ele é recente, se eu não me engano foi lançado no ano passado, mas já tem alguns dados e levantamentos de como que a distribuição de absorventes gratuitos nas farmácias populares tem ajudado o Brasil a sair, ou a começar a sair
de uma faixa terrível de pobreza menstrual. Então há um dado, do governo federal de que mais de 1 milhão de meninas e mulheres começaram a receber seus absorventes nas farmácias populares. A maioria das meninas que têm essa demanda, elas estão concentradas no Nordeste e no Sudeste do país. E isso é um passo a ser glorificado, a ser aplaudido, é uma política pública de extrema importância, mas a gente também precisa problematizar um pouquinho. Eu amo problematizar as coisas. Atualmente, o acesso a esse programa tem que ser feito por meio digital, tá? Então, você tem que entrar no aplicativo do Meu SUS Digital, ou você pode ir no CRAS, se eu não me engano, no CRAS, na UBS, mas ainda assim, lá você vai ter que ter o acesso ao aplicativo para eles te ajudarem, para eles fazerem o cadastro de vocês, para vocês conseguirem receber o absorvente na farmácia popular. E aí você tem que ser também uma mulher, uma menina de baixa renda para conseguir ter acesso a esse serviço. Mas, de todo modo, você precisa estar conectado digitalmente para ter uma autorização e recolher o seu produto na farmácia. Então, se você for uma mulher de situação de rua, uma menina de situação de rua, ou que não tem internet em casa, que não tem celular, não tem um aplicativo, a saída é ir ao CRAS, é ir à UBS para tentar ver se eles conseguem fazer esse cadastro, mas ainda assim eu acredito que o acesso digital é um empecilho para que mais mulheres consigam ter acesso a esse benefício. É importante até mencionar, e isso eu não sabia, que esse programa ele atende também mulheres que estão aí nas cadeias públicas, o que é extremamente importante, principalmente porque quando privadas de liberdade, elas são esquecidas pela família, pelos companheiros, elas ficam praticamente sozinhas, Então, é uma questão de saúde pública, assim, que mereceu essa devida atenção. Se da próxima vez você se deparar com um vídeo na internet de pessoas com cestas de menstruação, produtos específicos, caros, todo esse luxo no período menstrual, lembre-se que isso não é representatividade, isso é comércio, isso é lucro. Mais uma vez, não tem nada de errado em cuidar de si, em cuidar de você. Se você tem poder para ter acesso a esses produtos, tenha. Se você quer, faça. O que eu acho que tem de errado em tudo isso é transformar algo que é íntimo e é desigual para milhares de meninas e mulheres em algo vendável. Menstruação não é tendência, não é performance, tem gente que nem banheiro tem. Esse vídeo não é um vídeo para te fazer cuidar diferente do seu banheiro ou das suas práticas de autocuidado nesse período menstrual, mas é para dizer que enquanto tem pessoas que compram velas aromáticas, sais minerais em formato de absorvente menstruado, existem pessoas que não podem nem comprar absorventes. E assim, nesse mundo em que algumas têm caixas decoradas e outros nem acesso a papel, eu espero que tanto eu quanto você estejamos do lado da consciência de classe. Se você gostou desse vídeo, desse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal, a deixar a sua curtida, o seu comentário, a sua opinião sobre essa realidade. Eu vou amar debater, conversar com você. Me siga nas redes sociais e até o nosso próximo encontro.